Vini Júnior chocado. Ancelotti faz a diferença na seleção. Para Vinícius Júnior, esse não é só um técnico novo. É o reencontro com o cara que o transformou, que o blindou, que o colocou na rota para ser o melhor do mundo. Fala, boleirada. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Sejam bem-vindos ao canal The Prime Sports, canal voltado a jogadores da seleção brasileira. Notícias relacionadas aos craques da amarelinha. A reação dele, aquele sorriso de orelha a orelha, o olhar de quem confia, já diz tudo. Mas a pergunta que mais de 200 milhões de brasileiros se fazem é: será que Carlo Ancelotti vai finalmente destravar o Vini Júnior que a gente tanto quer ver na seleção brasileira e botar um fim em anos de frustração? A resposta, amigo, não está numa prancheta cheia de táticas malucas, não. Ela está na conexão única, quase de pai para filho, que esses dois criaram lá longe, muito longe do Brasil. Para a gente entender o plano que pode nos dar o Hexa, primeiro a gente precisa sacar o tamanho do problema. Vamos ser sinceros, ver o Vinícius Júnior jogar pela seleção muitas vezes deu uma agonia. Aquele jogador elétrico, o cara que decide, que bota fogo no Santiago Bernabéu, parecia uma sombra de si mesmo vestindo a amarelinha. E isso não é só percepção, não, são fatos. O desempenho dele com a camisa do Brasil, até aqui, foi tímido, gerando uma desconfiança gigante. Em dezenas de jogos, os números de gols e assistências nunca chegaram perto do que se espera de um craque desse tamanho. Agora, compara com o Real Madrid. Sob o comando do italiano, ele virou uma máquina. Em cerca de 200 jogos, foram 90 gols e quase 70 assistências. É praticamente uma participação direta em gol por jogo. Na seleção, a média caía de um jeito assustador. E a questão nunca foi falta de vontade, muito pelo contrário. O próprio Ancelotti, numa de suas primeiras entrevistas antes de assumir o Brasil, deu o papo reto, o diagnóstico perfeito. Ele disse que o carinho imenso que o jogador brasileiro tem pela seleção pode, por ironia, travar a naturalidade do jogo. A pressão de carregar uma nação nas costas faz o cara querer tanto acertar que ele acaba errando. E com o Vini, isso era nítido. A tomada de decisão, que no Real Madrid é mortal, na seleção parecia confusa. Aquele último toque, o passe final, o chute, alguma coisa se perdia no meio do caminho. Esse era o dilema: um rei na Espanha, um operário esforçado no Brasil. Passaram técnicos, testaram esquemas, mas a conta não fechava. A torcida, que o ama de branco, ficava com a pulga atrás da orelha quando ele vestia amarelo. Era uma dor de cabeça nacional. Como que o nosso maior craque, talvez o jogador mais desequilibrante do mundo hoje, não consegue repetir na nossa seleção o que faz de olhos fechados no clube? A pergunta era essa. E a resposta começou a ser escrita anos antes, lá em Madrid. Para a gente entender como o Ancelotti pode ser a solução para o Brasil, a gente precisa voltar para 2021 e entender como ele foi a solução para o próprio Vinícius. Quando o italiano voltou para o Real Madrid, Vini era o cara do quase. Tinha um potencial absurdo, mas uma realidade frustrante. Ele driblava, corria, criava o caos, mas na hora H, na hora de definir, falhava. A imprensa espanhola batia sem dó e a torcida já estava perdendo a paciência. Aí entrou a genialidade do Ancelotti, que se resume a duas coisas: a parte tática e a mais importante, a parte mental. Primeiro, a parte tática. Ancelotti não inventou a roda, ele simplificou. Olhou para aquele talento bruto e sacou que não precisava de um sistema complexo, e sim de liberdade. Ele cravou o Vini na ponta esquerda, o canto do campo, onde ele é um pesadelo para qualquer um, e deu a ordem: vai para cima, seja você. Ancelotti montou um time para fazer Vini brilhar, com a aproximação de um gênio como Benzema para dialogar. A regra era clara: roubar a bola e achar o Vini no mano a mano o mais rápido possível. Foi assim que o driblador que não produzia virou um finalizador letal e um garçom de primeira. Agora o mais importante, a cabeça. Ancelotti foi muito mais que um técnico pro Vini, foi um mentor, um escudo, quase um pai. Enquanto o mundo criticava, Ancelotti ia a público para defender. Quando o Vini sofria ataques racistas covardes nos estádios, foi Ancelotti que abraçou, que comprou a briga, que ameaçou tirar o time do campo. Essa proteção criou um laço de confiança absurdo.
Vini sabia que no banco tinha alguém que acreditava nele mais do que todo mundo. Mas não era só passar a mão na cabeça, não. Ancelotti também deu-se os puxões de orelha, pedindo para o Vini parar de reclamar com a arbitragem e focar no jogo. Era o equilíbrio perfeito. Essa gestão de gente é o grande segredo do italiano. Ele deu ao Vini a tranquilidade para errar e a confiança para tentar de novo. O resultado? Gols em 2 finais de Champions League e a bola de ouro de melhor jogador do mundo batendo na porta. Foi essa mistura de liberdade em campo e blindagem mental que criou o monstro que a gente conhece hoje. E agora, essa mesma dupla está prestes a se unir na seleção brasileira. A reação do Vini quando perguntaram sobre o técnico já entregou o jogo. Com um sorrisão, ele mandou: "Muito feliz com o Ancelotti junto com a gente. Sempre falei que foi o melhor treinador com que eu trabalhei." Essa frase é a base de toda a nossa esperança. Vini não vê um chefe chegando, ele vê o seu maior parceiro. Então, o que muda na prática? A expectativa é que mude tudo. Ancelotti não vai chegar no Brasil com uma fórmula mágica. O plano dele é o mesmo do Real Madrid: entender as peças que tem e criar o melhor ecossistema para o talento florescer. E hoje, o maior talento do Brasil se chama Vinícius Júnior. A lógica diz que Ancelotti vai montar uma seleção que jogue para potencializar seu craque, como fez na Espanha. Isso deve significar um time de transição rápida, que acione o Vini na esquerda e que dê a ele liberdade para flutuar e decidir. O próprio Ancelotti já declarou que está convencido que Vini vai mostrar sua melhor versão na seleção. Ele sabe da pressão, mas ele tem um antídoto. Ele é a cura para o peso da camisa, porque ele já provou para o jogador que a confiança que ele tem nele é maior do que qualquer crítica. Ancelotti traz na bagagem não só a prancheta, mas um PhD em gestão de gente. Ele sabe que o desafio é fazer o time ajudar o gênio a se sentir em casa. A presença de Ancelotti no banco é um recado para o grupo todo, mas principalmente para o Vini. Joga o teu futebol, a responsa é minha. Acabou a desconfiança, acabou a necessidade do Vini provar algo a cada jogo. O cara que mais acredita no seu futebol agora vai comandá-lo na seleção. Aquele ambiente seguro, aquela proteção e aquela confiança que o fizeram explodir em Madrid estão prestes a desembarcar na Granja Comari. É o começo de uma nova era. A chegada de Carlo Ancelotti pode ser para a seleção brasileira o mesmo que foi para a carreira do Vinícius Júnior. O ponto de virada. Juntar a genialidade de um dos maiores talentos que o Brasil já fez com a sabedoria de um dos maiores técnicos da história é, sem dúvida, a nossa maior aposta em muito tempo. A parceria que conquistou a Europa agora tem uma nova missão: pintar o mundo de verde e amarelo de novo. O caminho é longo, mas pela primeira vez em anos, parece que a gente pegou o mapa certo. Mas e você? Acha que Ancelotti é a peça que faltava? Acredita que essa dupla finalmente vai trazer o Hexa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a gente quer muito saber o que você pensa. E claro, se você quer acompanhar cada passo dessa nova jornada da seleção, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Bora torcer junto!